Olá pessoal, daremos início à nossa aula 3 do curso Produtor de Derivados do Leite. Nesta aula nós iremos apresentar o fluxograma do processo produtivo do queijo de coalho e do queijo de manteiga. Inicialmente vamos fazer a apresentação do fluxograma do queijo de coalho. O queijo de coalho é muito consumido e também produzido na região Nordeste. Por ser fácil de fabricação, por ter um processamento muito simples, ele é bastante produzido e comercializado. Dando início ao processo de produção, a primeira etapa é a recepção e padronização do leite. O leite, ao chegar no laticínio, são realizadas análises físico-químicas e microbiológicas para, assim, verificar se está dentro dos padrões de qualidade exigidos pela legislação. Sendo avaliado positivo, que está dentro dos padrões, o leite passa para a próxima etapa, onde será realizado a padronização do leite. Dentre os componentes do leite, a gordura é que mais sofre variações. E sendo a gordura o componente de maior valor agregado, porque nos laticínios, ao se fazer o desnate do leite, essa gordura vai servir para produzir diversos produtos, como manteiga, creme de leite, sorvetes, uma diversidade de produtos. Então, é a riqueza, pode-se dizer assim, de um laticínio, porque vários produtos a partir dessa gordura serão produzidos. Então, o leite deve ser produzido a 3% de gordura para o processamento do queijo de coalho. Após essa padronização, vem o processo de pasteurização do leite, que pode ser rápida ou lenta. Em geral, nos grandes laticínios, é realizada a pasteurização lenta, que é a pasteurização rápida, que o leite passa por um aquecimento de 72 a 75 graus, de 15 a 20 segundos, e é resfriado posteriormente a 4 graus. Na pasteurização lenta, que ocorre na maioria dos pequenos laticínios, é de 62 a 65 por 30 minutos. Por que precisa ajustar essa temperatura? Porque na próxima etapa, que é a adição dos ingredientes, nós iremos utilizar o coagulante. Então, essa temperatura tem que estar entre 32 a 35 graus, para assim ocorrer a maior eficiência do processo de coagulação. Passando por esse processo, quando a temperatura for ajustada, será iniciada a adição dos ingredientes. Lembrando que toda produção de queijos, se fizer necessária a utilização de fermentos, como o exemplo do queijo mussarela, queijo prato, todos os ingredientes utilizados devem ser anteriores ao coagulante. Então, o coagulante é o último ingrediente a ser adicionado ao leite. Na adição dos ingredientes, quando se trata de um leite que sofreu o processo de pasteurização, que é um aquecimento térmico, esse componente, na realidade, vai sofrer uma variação. Então, nesse caso, no leite pasteurizado, adiciona cloreto de cálcio, que é necessário para que colabore com o processo de coagulação através da reposição do cálcio que fica indisponível com o aquecimento do leite, e com essa indisponibilidade retarda o processo de coagulação. Então, ao adicionar o cloreto de cálcio, acelera a coagulação das micelas de caseínas, favorecendo assim uma massa coagulada bem firme e consistente. O cloreto deve ser diluído em água não clorada para facilitar
a homogeneização no meio, né, no leite, para que fique bem homogêneo mesmo na mistura. O coagulante, ele deve seguir as recomendações do fabricante, sendo utilizado o volume do coagulante em relação ao volume de leite. E também deve ser diluído em água não clorada. A próxima etapa é a coagulação do leite. Então, adicionando o coagulante, fazendo uma homogeneização de 3 a 5 minutos bem lenta, aguardando que esse leite fique em repouso. Iremos aguardar de 30 a 40 minutos para que ocorra a coagulação. Então, o que é que o coagulante vai fazer? Vai precipitar as micelas de caseína do leite e vai se transformar o líquido em gel. Então, aí vai se obter uma massa coagulada. Após esse período, nós vamos verificar se realmente já se pode realizar o corte dessa massa. Então, como é realizado esse teste? Com o auxílio de uma faca, é introduzido na massa coagulada e verificando se formou uma massa brilhante e firme. E daí inicia o corte dessa massa. O corte da massa é realizado com auxílio de liras verticais e horizontais. Normalmente, isso ocorre em médios e grandes laticínios. Quando se tem uma produção menor, utiliza-se facas de tamanhos grandes e faz esse corte. Só que não fica tão padronizado, porque com as liras é obtido um grão entre 1,5 a 2 centímetros. Como se trata de um queijo fresco, esses grãos eles devem ser grandes. E aí ele vai colaborar com o rendimento do produto final. Esses grãos de um tamanho bem grandes e bem firmes. A próxima etapa é a mexedura e aquecimento da massa. Quando se faz esse corte, vai aparecer um líquido esverdeado, que é o soro do leite, que o corte é realizado para que justamente ocorra a liberação desse soro, que daí já se surge uma massa, né? Você já vai ver que quando ocorre essa mexedura, a primeira e a segunda mexedura, a massa já vai ficar, já vai haver uma cicatrização desses grãos e você já vai conseguir visualizar uma massa mais consistente. Em relação ao aquecimento da massa, é uma variação por região. Então, no nosso fluxograma e na nossa apresentação da aula prática, não ocorreu o aquecimento da massa. Porque se o leite estiver dentro dos padrões de qualidade e se o processo decorrer rigorosamente, seguindo todos esse processo seguindo esse fluxograma, não ocorre necessidade de aquecimento da massa. Mas em algumas regiões, eles observam que eles fazem de uma maneira que necessita realmente do aquecimento dessa massa. Após essa mexedura, quando vai ser observado que a massa vai estar bem decantada, você vai ver na superfície muito soro, então vai ter a necessidade de dissorar essa massa, porque aí vai haver a separação, né, do soro e da coalhada, que já é a massa do queijo. Então essa separação, essa dissoragem ocorre, retira-se boa parte do soro que surge a partir da primeira mexedura, e aí nessa dissoragem você vai observar o soro do queijo e também
pode-se realizar salga. Em alguns processos ocorre a salga na massa, que é nesse momento. Mas o queijo de coalho, geralmente, a salga ocorre, é a salga seca, que é a salga na superfície do queijo. Passando todo esse processo, vem a pré-prensagem, que é colocar toda a massa no canto contrário da saída do soro e colocando por cima placas de inox perfuradas na horizontal e vertical, sendo 2 vezes o peso da massa coagulada. Fazendo esse processo, aguarda 15 minutos e posteriormente vem a fase da enfornagem. Passando a pré-prensagem, vai ser realizados cortes nessa massa e utilizando formas tanto de inox como de polietileno com tecidos de nylon, que são os dissoradores. Essa massa vão ser colocadas nessas formas, levadas a prensas, empilhadas e levadas a prensa, tanto manual como pneumática, passando por 1 hora na prensa, posteriormente sendo realizada uma viragem nessa massa e voltando para a prensa e ficando por mais 1 hora. Após essa etapa de enformagem, prensagem, e viragem do queijo, vai ser realizada a embalagem, rotulagem e armazenamento. Antes dessa etapa é realizada, os queijos são desenformados e realizada a toalete. O que é a toalete? É a fase que vão ser retirados os possíveis defeitos que ficaram no queijo com a faca para uniformizar esse produto. E vão ser embalados, rotulados, pesados e constando no rótulo, a data de fabricação, a validade, o nome do laticínio, o selo de inspeção, seja federal ou municipal, e todas as informações nutricionais. Então, essas etapas são referentes ao processamento do queijo de coalho. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde iremos apresentar o fluxograma de produção do queijo de manteiga.